que não me falte a coragem para ser inútil. Que não te falte a coragem para você ser inútil. Como é que chega essa frase para você? Vamos falar um pouquinho mais sobre a coragem de sermos imperfeitos. Hoje a aquariana aqui vai contar um pouquinho para vocês sobre um processo meu que foi, gente, super desafiador e até eu conseguir entender todas as camadas dele e quais eram as consequências, né, que ele trazia para minha vida. Foi um grande desafio e acredito que sigo nessa jornada e seguirei enquanto eu for ser humana. Então, começamos o nosso vídeo de hoje aqui na nave com a referência deste livro, que eu acho que é um livro de cabeceira. É um livro que todos nós deveríamos ter, assim, no quentinho do nosso coração, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse é um livro que me acompanha já faz muito tempo. E antes que vocês me falem que, eu não gosto de ler livro, tem uma palestra dela no TEDx, tem um documentário dela no Netflix. Então, assim, não é desculpa para vocês não acessarem esse material, que é muito rico. E então, eu trouxe o nosso papo de hoje com referência nesse livro aqui para vocês, que eu acho que é um tema muito relevante para nós, enquanto seres humanos, porque me digam e me respondam vocês aí com muita sinceridade o quanto é que temos medo de sermos imperfeitos. Por uns zilhões de motivos, sim, por questões culturais, por questões de educação, mas todos nós, enquanto ser humano, em algum momento da nossa vida, a gente já teve esse medo, não é mesmo? E essa frase que eu falei pra vocês no começo do nosso papo de hoje, ela é muito forte pra mim, gente. Eu li ela uma vez numa exposição de arte e ela estava escrita assim na parede, que não me falte a coragem de ser inútil. E eu pensei, uau, realmente precisa muita coragem pra gente ser inútil, né? E é pra gente se aceitar e pra gente se assumir em muitos momentos inúteis, porque inútil é uma palavra forte. Fala pra mim se não é. A gente pode escutar, sei lá, que a gente teve um errinho aqui, teve um errinho ali, deu uma deslizada aqui. Aí você escuta muito bem quando você tem suas qualidades enaltecidas, os seus talentos vistos e reconhecidos. Mas e quando em algum momento da sua vida você realmente é inútil? É pesado falar inútil, né? Parece que gera uma tensão no ambiente, mas o que significa? O que está por trás de tudo isso? E vamos lá, gente. Eu quero começar contando um pouquinho da minha parte pessoal da minha vida, que em muitos momentos eu falava pra todo mundo que eu queria subir no alto da montanha e viver lá sozinha, na minha casinha, gente, de sapê, sem ninguém me encher no saco, que seria muito mais fácil. E o que é isso? Eu demorei muito tempo pra entender o quanto de fuga tinha por trás dessa fala, né? E para começar tudo isso, nós somos seres relacionais. Os seres humanos são seres feitos para se relacionarem. Nós somos seres para criarmos vínculos. A gente não é um ser, uma espécie feita para viver de maneira isolada, de maneira no alto da montanha, numa casinha de sapê, sem se relacionar com ninguém. Isso é absolutamente fugas das nossas sombras, dos nossos complexos e das dores que a gente não quer acessar. Porque no fundo, de uma forma bem breve e resumida, se a gente pudesse aqui juntar todo o pacote, né, que a gente tem dentro da gente, o nosso maior sonho e talvez aquilo que a nossa alma mais anseia e o que dá sentido à vida é a gente amar e ser amado. E amar a quem? Ao outro, e ser amado por quem? Pelo outro. Isso é gerar vínculos, né? Isso é a gente estabelecer uma conexão que traz segurança, que traz nutrição, que traz acolhimento, aquele quentinho no coração. Então, para começar, antes da gente vir com aquelas 1000 pedras de que queremos ficar sozinhos e que eu escuto muito isso, né, no processo do autoconhecimento, pessoas que fazem as jornadas, as terapias, as terapêuticas comigo, de que, então eu entendi agora tudo. Eu tenho que fazer sozinha. Eu não posso depender do outro. Eu tenho que ser, eu me basto, eu por mim mesma e a minha jornada é sozinha. E essa é uma grande máscara. E é uma máscara muito doída, porque é uma máscara que a gente se veste, né? Muitas vezes de um papel de heroína, de salvadora, e que coloca a gente num lugar muito sofrido, porque é insustentável. É insustentável. Uma coisa é termos a nossa individualidade, a nossa autenticidade. Outra coisa é a gente achar que a gente dá conta de fazer tudo sozinho.
É a gente achar que o nosso processo ele é individual, no sentido de que ao longo do caminho não vamos precisar de ajuda e de recursos de outras pessoas. Isso é uma máscara muito dolorida. E aí é onde vem exatamente essas crenças e esse lugar de que não podemos ser imperfeitos. E aí quem tem o bloquinho na mão, hoje é dia de anotação, então 1 segundo para vocês pegarem o bloquinho e a caneta para anotar, porque eu acho que isso é muito importante e que ajuda a gente a trazer um pouco mais de clareza e entendimento para esse processo. Quando estamos falando dessas crenças limitantes, a gente precisa pensar de todas aquelas frasezinhas que vêm na nossa cabeça, tipo assim, eu sou menos, eu não dou conta, eu não consigo ser quem eu sou, ou seja, todas essas frasezinhas que passam por nós nos momentos que estamos frente aos nossos, digamos, defeitos, né, ou as nossas sombras, tudo isso leva a gente para esse lugar. E aí eu queria trazer para vocês, eu já falei um pouquinho sobre isso em um outro momento, mas aqui cabe muito bem, e a Brené Brown traz muito isso dentro do livro, que é o quê? A escassez. A escassez, diferente do que muitas pessoas imaginam, não é só sobre dinheiro, muito pelo contrário. Escassez é uma vibração energética, é um padrão energético. Pensem assim, numa estação de rádio. Se você está na estação 2, você está vibrando numa energia. Se você está na estação 3, está vibrando na outra. Na 2 toca sertanejo, na 3 toca MPB. Quando a gente está falando de escassez, prosperidade, é basicamente a mesma coisa. Escassez é a rádio 2, prosperidade é a rádio 3. Quando você estiver na rádio 2 da escassez, todos os setores da sua vida, então financeiro, relacionamento, família, profissional, eu pessoal, tudo isso vai repercutir na estação 2 e vai fazer você vibrar em situações de escassez. Se você estiver na rádio 3, você vai estar vibrando em todos esses setores na prosperidade. Quando a gente olha para a escassez, então, isso daí anotem. Vamos encontrar 3 Is, tá? Que vão dizer pra gente, sinal de alerta, acionamos a rádio 2 do rádio e estamos na escassez. Que é o quê? Impotência, inferioridade, insuficiência. Todas as vezes que você se sentir nesses lugares, você está vibrando na escassez. E escassez, gente, é o complexo que leva a gente cada vez mais para a escassez e onde vai trazer a culpa e o medo. Então a Brené Brown, ela fala muito sobre isso, né? Ela fala que culpa e medo são os sinaizinhos de que a gente tá ali no medo de sermos imperfeitos. Aline, o que é me sentir inferior? Inferior é tudo aquilo que vai falar você é menos. Você é menos que seu amiguinho da escola, você é menos no seu relacionamento afetivo, você é menos na sua empresa, você é menos na sua família, você é menos que ele, você é menos que ela, você é menos que aquilo, você é menos que isso. Quem nunca, né? Insuficiência. Todas as vezes que você não é bom o bastante. Então, eu não me sinto bom o bastante para me candidatar a essa vaga. Eu não me sinto bom o bastante para tentar me relacionar com aquela pessoa. Eu não sou bom o bastante para minha mãe. Eu não sou bom o bastante para o meu pai. Eu não sou bom o bastante para os meus amigos. Eu não sou bom o bastante para montar um curso. Eu não sou bom o bastante para dar aula. Quem nunca? E impotência. Impotência, eu não posso ser quem eu gostaria de ser. Eu não consigo expressar a minha autenticidade, eu não consigo me entender enquanto indivíduo, enquanto poder pessoal, e aí eu passo a ser o quê? O que os outros querem que eu seja. Eu passo a ser o que minha mãe espera que eu seja, o que meu pai espera que eu seja, eu passo a ser o que o meu chefe espera que eu seja, o que o meu companheiro, minha companheira espera que eu seja, eu passo a ser o que os meus amigos esperam que eu seja, e o que eu de fato sou, na minha essência. Impotente, me sinto impotente para expressar a minha autenticidade. 3 Is que sempre que a gente estiver sentindo eles vêm colados, eles vêm identificados. Parece Super Bonder? De culpa e medo. Sinto medo de não ser bom o suficiente e fracassar. Sinto culpa de não ser boa o bastante para minha mãe e no final não ser uma boa filha. Sinto medo de não conseguir expressar quem eu sou no meu trabalho e ser demitida. Então estão vendo todas as vezes que esses Is aparecem na nossa vida, eles trazem culpa e medo. E isso daí, gente, é tipo assim, o ponto principal para termos medo ou sentir culpa de assumirmos os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Qual é a palavrinha, talvez, que será vir na cabeça de vocês em primeiro momento, né? Fraco.
Sou fraca? Sou fraca porque eu não sou boa o suficiente? Sou fraca porque eu não consigo ser eu mesma? Ou sou fraca porque eu sou menos que aquelas pessoas? E aí, quando a gente vem falar de fraqueza, muitas pessoas acessam fraqueza ao quê? Vulnerabilidade. Então, eu sou fraca, eu sou vulnerável. E aí, meus amores, aqui é o momento tarja preta na frente desse vídeo para dizer para vocês: fraqueza não é sinônimo de vulnerabilidade. Decorem essa frase. Se vocês não escutarem nada desse vídeo, mas levarem para casa essa frase, eu já vou ficar muito feliz e com meu coração quentinho, porque vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza. Esse é o nosso maior erro. Vulnerabilidade, vocês sabem o que é? Vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Ou seja, vamos pensar aqui num tema bem fácil, tá? Bem clichê. Amor. Quando que eu sou vulnerável no amor? Sabe aquela hora? Aí a gente começa a falar de incerteza. É aquela hora que eu tive vários relacionamentos fracassados. Gente, aquele dedo podre. E de repente eu encontro uma pessoa na vida que me parece ser uma pessoa uau, né? Que tem muitas coisas em comum comigo, muitos valores. E aí eu tenho que fazer o quê? A incerteza. Será que vai dar certo? Não sei. Como eu vou saber? Me arriscando. Isso linka exatamente com risco. É o risco que eu assumo de viver uma incerteza. Eu me coloco num lugar completamente vulnerável. E vulnerável por quê? Porque eu não sei onde vai dar. Eu não sei se em algum momento eu posso também me frustrar com essa pessoa. Eu não sei se em algum momento o ciclo vai fechar e os nossos caminhos vão se separarem. Mas o que eu escolho? Eu escolho assumir um risco para viver aquilo. E isso é estar vulnerável. Isso é, então, a vulnerabilidade. Juntamente com o que? Então, eu junto a incerteza com o risco e venho para a minha exposição emocional, que é a hora que eu olho para essa pessoa e falo assim: eu gosto muito de você, eu quero ficar com você, eu quero construir uma vida com você, mesmo sem ter a certeza de que essa pessoa queira o mesmo que você. Ou sem ter a certeza de que isso vai durar para sempre, ou de que vocês vão estar na mesma ressonância sempre. Então eu exponho as minhas emoções num lugar de risco e incerteza. E isso é vulnerabilidade. É neste momento que somos vulneráveis. Não é nos seus momentos que você tem as suas fraquezas expostas ou as suas sombras. São coisas distintas. E a gente entender isso torna a vulnerabilidade um lugar de quê? Sermos corajosos. Exatamente sermos corajosos para sermos imperfeitos. Quando você assume a sua vulnerabilidade, quando você assume os seus riscos, as incertezas da sua vida e você expõe as suas emoções, aí então é como se você conseguisse criar um espaço para que você possa ser imperfeito. Aí vem a pergunta, né? Após o que vocês estão falando. Aline, mas como assim, cara? Eu vou falar, eu vou me expor para todo mundo, né? Eu vou falar das minhas questões para todo mundo. E aqui é um lugar onde a Brené Brown explica pra gente que é muito importante, eu acho assim uma sacada de mestre. Nós precisamos criar porto seguro. Vamos pensar, né? O que é o porto seguro? É aquele lugar que a gente se sente seguro. É um portozinho, é um lugarzinho, um espacinho que você sente segurança. E você sente segurança o quê? Para se expor emocionalmente. Aqui tem uma frase também, momento lettering do vídeo: confiança é como bolinha de gude, tem que ser colocada uma de cada vez. E eu acho que aqui é onde a gente tem, então, algumas pecinhas do quebra-cabeça que se unem e fazem a gente entender o quê? Você precisa ser vulnerável com as pessoas certas. Escolha com quais pessoas você vai compartilhar as suas vulnerabilidades. Quais pessoas você vai ancorar o seu porto seguro? Sabendo que é preciso que você coloque uma bolinha de gude de cada vez na confiança com aquela pessoa. Porque diversas vezes, gente, eu já escutei pessoas vindo relatar assim pra mim: mas eu confiava tanto e a pessoa me decepcionou. Eu falei: tá, mas você confiou desde o primeiro dia? Você chegou confiando e se expôs? E aí é onde eu posso relatar muitas vezes em que eu, num lugar até distorcido, coloquei muita confiança em cima de uma pessoa num primeiro dia, me abrindo e me expondo, e depois aconteceu o quê? Aquela pessoa usou as minhas vulnerabilidades contra mim mesma. E aqui é onde a gente começa a se fechar. Porque quando a gente não escolhe as pessoas certas pra gente expor as nossas vulnerabilidades, em algum momento elas vão usar as nossas vulnerabilidades contra nós mesmos. E aí é onde dá um bug na nossa cabeça de falar: meu Deus, mas eu fui lá, eu fui me expor, né? Eu fui ser vulnerável, eu fui fazer isso e eu acabei, né, tomando uma puxada de tapete, mas por quê?
Será que foi você que fez errado ou você colocou confiança demais em uma pessoa? Então, aqui, não se esqueçam, a Brené Brown coloca isso como, gente, pontinho de asterisco na vida. Escolham as pessoas certas para serem o seu porto seguro. E a partir daí, você consegue expor muito mais a sua vulnerabilidade, certo? Até aqui estamos acompanhando, né? É muita coisa, eu acho, pra quando a gente vai falar desse tema que é tão desafiador, né? E causa muitas vezes aquela coisinha dentro da gente. Última coisa que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é muito importante, é a gente trazer um olhar sobre a vergonha. A Brené Brown, ela fala que a vergonha, ela é algo que pode colocar a gente num estado total de paralisia. Então, relembrem aí na cabeça de vocês quais os momentos que vocês sentiram vergonha. E quanto aquilo parece que é uma coisa que consome, né? A vergonha parece que ela vem num calor que a gente sua, o rosto fica vermelho e se a gente tivesse um buraco no meio da terra, a gente se enterrava na hora. Tá. Sabendo que a vergonha, ela é uma coisa dolorida, ela descobriu que a vergonha odeia holofotes. Então, a grande sacada, e isso parece meio paradoxal, mas faz muito sentido quando eu paro para pensar, quando estivermos sentindo vergonha, nós precisamos falar sobre ela. Quando a gente fala sobre a vergonha murcha, ela deixa de ter tamanho, ela fica bem pequenininha até ela sumir. Enquanto que, quando a gente guarda a vergonha pra gente, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Então, o nosso grande desafio é pegar a nossa vergonha e pá, jogar nossa vergonha no holofote. E aí vocês podem estar perguntando, Aline, você não tem vergonha, né? Óbvio, todo mundo fala isso pra mim. Nossa, você não tem vergonha de falar na câmera. Nossa, você tá ali sentada super natural. Gente, sabe a única coisa que eu tô fazendo? Eu tô pegando a minha vergonha e colocando ela aqui, ó, nos holofotes que vocês não estão vendo, mas eles existem. E tô jogando ela lá e falando. E aí, essa, pra mim, é a premissa pra gente entender a vergonha. A vergonha, nada, absolutamente nada tem a ver com o externo. A vergonha, quando eu vou pensar, por que eu vou sentir vergonha de estar falando no vídeo? Aí eu tenho que pensar, bom, se eu falar uma coisa horrorosa, muito nada a ver com nada e as pessoas me criticarem. Não, e se eu tiver aqui, de repente, sei lá, né, cai um negócio na minha cabeça, eu vou morrer de vergonha na frente das pessoas. Nossa, e se eu estiver falando com as pessoas e tiver um bicho pulando aqui na minha cabeça e eu não estiver enxergando? Tudo isso é o quê? Eu colocar as minhas percepções de valor no externo. Então é como se o externo fosse dizer qual é o meu valor. Ah, então a Aline só vai ser boa se todo mundo elogiar. Então o meu valor só vai estar reconhecido se as pessoas aplaudirem o que eu tô falando. Esse é o maior erro que coloca a gente na vergonha. A gente precisa olhar para a vergonha e falar para ela assim, ó, você nada tem a ver com o externo. O meu valor é única e exclusivamente eu ser corajosa. Então, o meu valor interno, quem eu sou, o meu merecimento, o meu reconhecimento, ele só está baseado numa única coisa, a minha coragem. A minha coragem em estar aqui, a minha coragem em compartilhar com vocês um pouquinho do que eu estudo, um pouquinho do que eu sei, um pouquinho das minhas vivências. E o que vai ser da minha fala para cada um de vocês não tem mais absolutamente nada a ver com o meu valor interno. Como a minha fala, os meus conhecimentos, aquilo que eu venho trazer para vocês de experiência pessoal, chega em cada um de vocês, é única e exclusivamente problema de vocês. E aí aqui fica somente o meu valor e o meu reconhecimento por ser corajosa estar aqui. Então todas as vezes, prestem atenção no que eu tô falando pra vocês, que vocês passarem por uma situação de vergonha na vida, vocês se relembrem disso e vocês falem pra vocês mesmos, eu já estou sendo corajoso de estar aqui, de estar me arriscando, de estar me expondo emocionalmente, de estar assumindo um risco que não me dá certezas. Isso já me torna uma pessoa altamente corajosa e aí podendo então vivenciar os meus defeitos, as minhas imperfeições de uma maneira muito mais fácil. Porque, gente, vamos lá, né? Aqui, aquariana, às vezes eu começo a falar, e eu já me embananei nos assuntos. Às vezes o que eu queria falar eu esqueço, eu não falo. As imperfeições, enquanto formos seres humanos, teremos sempre. Ser imperfeito faz parte de ser humano. E aqui é onde eu quero que vocês levem para o coração de vocês e percebam o que vocês sentem quando vocês me escutam falando isso. A gente só consegue ser humano quando a gente entende
que somos imperfeitos. Essa é quase uma condição qua non para sermos seres humanos, porque na tentativa de sermos perfeitos, de tentarmos ser algo inalcançável, a gente perde a nossa habilidade ou a nossa... Na verdade, acho que é a característica, né? A nossa característica principal de ser humano. Porque se estamos num planeta de provas e expiações, em que o nosso objetivo aqui é crescer e evoluir, se a gente não tem erro, não tem aprendizado. Essa é uma frase que eu levo no meu coração. Errar é a possibilidade de aprendermos, sermos criativos e inovadores. É através do erro que a gente consegue aprender alguma coisa. É através do erro que a gente consegue ser criativo para fazer uma coisa diferente. E é através do erro que a gente consegue perceber que dá para inovar e começar tudo de novo. Então, meus queridos, nesse caminho, nesse nosso caminho cheio de curvas, obstáculos, vitórias, recompensas, do autoconhecimento e da espiritualidade, que vocês possam descer um pouquinho desse pedestal que a gente se coloca em muitos momentos e ajoelhar perante a vida, em se tornar um pouco mais humilde, principalmente perante a você mesmo e aos seus erros e às suas fraquezas. Assumir que sim, você tem imperfeições e tem muitas imperfeições. Eu no meu caminho precisei me ajoelhar muitas vezes perante a mim mesma, perante a vida e falar, não vai dar. O preço de ser perfeito é muito caro. O preço de querer agradar, de querer ser visto pelos outros ou de colocar o meu valor na mão das outras pessoas é muito caro. E aí eu precisei, passinho por passinho, e me ajoelhando perante a vida, e me ajoelhando perante as minhas imperfeições, e coletando cada uma delas e colocando dentro da minha bolsinha, junto com todas as minhas qualidades e os meus talentos, mas que cada vez que eu pegava uma imperfeição e colocava junto de uma qualidade minha, elas se tornavam uma. E eu me sentia mais completa. Quando eu pegava mais uma imperfeição e colocava dentro da minha malinha, eu me sentia mais completa de novo. E aí é onde a gente tem a grande sacada da vida, de que luz não existe sem a noite. De que o sol não existe sem a lua. De que o feminino não existe sem o masculino. Exatamente. Os dons e talentos não existem sem as nossas sombras e imperfeições. Então, que a gente possa ficar um pouquinho mais leve nessa necessidade de sermos perfeitos, que a gente possa reconhecer que cada vez que você tenta ser perfeito, ou dar conta de tudo, ou vestir a capa do super-herói, né? Quem nunca quis vestir a capa do super-herói? Que tudo isso é uma maneira de você tentar ficar lutando contra alguma sombra, de você ficar lutando contra algum complexo seu que você não quer olhar, que vai te causar dor. Então, se não, o que pode ser mais fácil se a gente encarar esse lugar, aceitar tudo isso e aí a gente conseguir viver uma vida muito mais leve, muito mais harmônica, muito mais consciente, porque a gente sabe que a gente não dá conta de tudo, de que a gente sim precisa das outras pessoas muitas vezes para nos ajudar, para nos mostrar um caminho, e que se a gente parar de ser um pouquinho cabeça dura, sabe, ficar dando murro em ponta de faca, as coisas podem ser mais fáceis. Vai doer? Sim, mas lembre-se de uma coisa, dói no seu ego. É o seu ego que se machuca por não ser perfeito. É o seu ego que se machuca por não ter razão todas as vezes. A sua alma, ela agradece, porque aquilo vai fazer parte de um crescimento e de uma evolução que a gente não tem noção. Então, meus amores, sejam corajosos para serem imperfeitos, sejam vulneráveis com pessoas que são o seu porto seguro. Deem assim, um holofote na cara da vergonha todas as vezes que vocês encontrarem escassez dos 3 Is na vida. Para e fala com isso e assumam que ser inútil muitas vezes é muito bom e que ser corajoso para isso é melhor ainda. Então assim, tem dia que vocês vão me encontrar aqui, ai gente, inútil, jogada no sofá. E isso pra mim faz parte de quem eu sou, faz parte do meu processo. E que com certeza toda outra face de uma imperfeição tem com certeza um dom e um talento. Então, fiquem aí com essas informações, como reverbera, me contem aqui nos comentários o que vocês sentiram um pouquinho de tudo isso, quem sentir de me acompanhar e saber mais. Eu tenho muitos processos, muitas jornadas que a gente acessa as nossas sombras, porque eu adoro um submundo, tá? Quem me conhece sabe que eu adoro navegar pelas sombras. Eu acredito que elas são
potências assim que a gente não tem noção do tamanho delas. Então me acompanhem nas minhas redes, eu deixo tudo aqui para vocês na descrição do vídeo com os links e seguimos aqui na nossa viagem pelo planeta azul.